Ageu, como lidar, né? Como ver isso na prática clínica, ou seja, com colegas, com outros profissionais, né? Como que você vê isso, já que você trabalha com isso, né? A importância, então, da psicoteologia, né? A religião, tanto na clínica quanto no dia a dia, com os colegas, como que isso se atravessa, né? Claro, respeitando, sei lá, o credo ou a individualidade de cada uma. Como é que é? Como que você trabalha com essas. Não falaria dificuldade, mas assim, poxa, me fugiu a palavra. Acho que acaba ficando um campo meio minado, né? Hoje, do jeito que a gente vê a religião. As pessoas que nos chegam na clínica, todas elas têm alguma base religiosa, familiar, né? Hum, Algumas vezes, esse conhecimento, esse substrato é inconsciente, igual o Viktor Frankl tem até um livro sobre o Deus reprimido, o Deus inconsciente, né? A grande descoberta da logoterapia foi justamente trazer esse Deus inconsciente, reprimido, trazer à tona. E ele, no sistema logoterápico, ele valoriza essa busca espiritual e que os clientes possam reconhecer qual é a sua trajetória, a validade das suas heranças recebidas de avós, da cultura, da sinagoga, da igreja, de onde quer que esteja, né? Porque nessa tradição religiosa existem valores que podem ser muito úteis. Agora, a religião também pode ter sido prostituída, pode ter sido um fator de adoecimento pela rigidez dogmática e no próprio exemplo aí que você citou do pai do Jung, sim, né? Aquela formalidade, o próprio Jesus enfrentou no seu tempo, os mais religiosos eram justamente aqueles que mais promoviam a morte, porque eles ficavam numa letra fria, numa espiritualidade muito fria, e perdia de vista o espírito da própria lei, né? Então, na clínica aparece muito isso, e eu pergunto às pessoas assim, o que ele aproveita da sua herança religiosa, o que ele rejeita, aquilo que foi bom, aquilo que foi mal, né? E eu tenho clientes espíritas, ateus, de Umbanda, poucos judeus, mas já tive bastante católico e evangélico, né? E agnósticos, mas todos eles reconhecem que há algo assim dessa dimensão que o Jung fala, né, da transcendente na psique, que existe alguma coisa além desse óbvio mundo racional e material, né? Então, eu convido as pessoas a fazerem um processamento da sua vida e ver, olha, a hora de jogar fora a água suja do parto e ficar com a criança. O que salva da sua experiência? E pergunta até que ponto ele está aberto a rever essa experiência, né? Quais são os medos que ele tem. E isso possibilita as pessoas tratarem-se de seus traumas, suas mágoas com sua formação religiosa, paterna, ou de igreja, ou institucional, né? E também faz com que alguns possam justamente tirar essa mistura, né? Olha, o seu pai fez assim, tal padre foi assim, mas esse tal padre e esse tal pastor não significa o conjunto da religião, eles não representam o todo, é um caso particular. Ou seja, é muito importante esse trabalho também de descolamento, né? Assim, por exemplo, os jihadistas que explodem, mata em nome de Allah, não representa a totalidade dos islâmicos que são pacíficos. Aqueles cristãos racistas da Ku Klux Klan não representam o cristianismo nem Jesus. Aquilo é um viés muito particular, ideológico, né? E assim, a análise serve também para as pessoas assim conseguir separar coisa de coisa e se permitir novamente a uma experiência de encontro com a sua origem, com o livro sagrado e com Deus, coisas assim, entende? Isso é muito lindo acontecer. E eu quero só colocar uma outra coisa ainda relativa ao desejo, sabe? Desejo é uma palavra, a primeira vez que aparece isso no relato bíblico, está lá em Gênesis 4:7, e não foi com Adão e Eva, não. Ali, eles foram enganados por
proposta de poder. É claro, aí suscitou um desejo, uma híbride, uma cobiça. Mas o termo mais apropriado surge em Gênesis 4:7, né? Depois da expulsão, quando fala da história de Caim e Abel, né? A inveja de Abel, aquela coisa toda, e depois, frente ao sacrifício, né, que Deus aceitou do Abel e não do Caim, é uma história assim, pouco esclarecida ali, mas depois Yahvé encontra com Caim e conversa com ele e diz, olha, se praticares o bem, sem dúvida alguma você poderá se reabilitar. Mas se procederes o mal, o pecado, a gente pode traduzir, o mau desejo estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Então, dentro da escritura bíblica, antiga, no Novo Testamento, o tempo todo nós vamos ver essa questão. Olha, o mal ronda o humano, o demoníaco, o satânico, o diabólico. O diabo é como um leão espreitando, além daquela cobra, serpente lá, mas tem a figura da hiena, do leão que está espreitando, o animal que pode te atacar se você descuidar. E aí o apóstolo Tiago, que é irmão de Jesus, ele também fala, olha, não projeta o mal não vem nem lá de fora, não. É o que está dentro do seu coração. É como que você elabora as suas coisas interiores. Se você cultiva uma coisa, aquilo cresce. Se você alimenta uma cobra ou um escorpião, cuidado que ele vai poder te morder. Né? Então, o Tiago chama atenção para essa nossa responsabilidade frente à nossa subjetividade, aos nossos desejos. Examina bem isso, porque ele vai gerar um fruto. E esse fruto poderá ser, inclusive, a morte. Né? Então, isso coloca sobre nós uma responsabilidade de viver de uma forma madura, sem projetar o mal sobre os outros. Não é questão do governo, tal partido, ou aquela mulher, aquele pai, aquele bisavô. E, nesse sentido, há uma psicanalização popular muito prejudicial que disseminou de uma forma na cultura uma culpabilização de pai e mãe ou dos ancestrais. E viu o pessoal aí da constelação familiar também, uma coisa doida que o bisavô, o tataravô fez tal coisa, logo você está sujeito a uma maldição, a um problema. Isso é uma coisa paranoica, entende? É uma forma de responsabilizar outros e não a si próprio. E a terapia é um confronto consigo mesmo, a sua sombra, o ego amadurecido, ou seja, reconhecer as suas instâncias pulsionais, instintivas, como também reconhecer a lei superior, né? O id, ego, superego, esse jogo todo pulsional. Então, chega de culpabilização externa, vamos assumir uma linha de maior responsabilidade conosco mesmo, né? Assim nós vamos crescer em maturidade. Você falou aí da frustração do Jung, né, com a religiosidade protestante árida, né, iconoclasta, né, esvaziada de símbolo, né, e também da prostituição religiosa, né, da religião corrompida, né, que também trai, né, a sua essência, se é que podemos dizer assim, né? Me lembrei daquele sonho revelador, profético, né, que Jung teve, né, de Deus assim defecando, né, cagando, né, sobre a catedral, né, sobre a igreja, né, que simboliza a postura de Jesus, né, com a religião dominante, né? Jesus não sacralizou os espaços sagrados, né, como se eles tivessem um valor em si mesmos, né? Destituído da natureza para a qual eles foram criados, ou seus construtores reivindicavam, né? Reivindicavam essa destinação, né?